Olá, seja bem-vindo ao primeiro debate do novo Salto para o Futuro. Nesta semana você já acompanhou 3 revistas eletrônicas sobre currículo escolar e assistiu a uma edição de entrevistas com outros olhares sobre os temas da série. Hoje quem faz o debate é você. Para participar, ligue para 0800 021 6689 ou envie suas perguntas para o nosso e-mail salto@mec.gov.br. Você também pode participar pelo fórum do site. Acesse www.tvbrasil.org.br/salto e entre no fórum. Estamos online contando com a sua participação. Para o debate, convidamos o consultor dessa série, Antônio Flávio Barbosa Moreira, que é coordenador do mestrado em Educação da Universidade Católica de Petrópolis e vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. A professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Vera Candô, que também é coordenadora do Grupo de Pesquisas sobre Cotidiano, Educação e Cultura da PUC-Rio. E o sociólogo Luiz Antônio Cunha, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal do Ministério da Educação. No programa de segunda-feira, o quadro Mosaico apresentou a opinião de alguns especialistas sobre os desafios para se construir um currículo inovador. Os 6 pesquisadores ouvidos pela nossa equipe apontaram alguns dos pontos-chave para a construção de um currículo comprometido com a formação de cidadãos críticos, autônomos e criativos. Vamos rever? Os principais desafios para a construção hoje de um currículo escolar, eu penso que podemos colocar em 2 eixos. Um dos eixos é justamente poder pensar, planejar e executar um currículo que acompanhe minimamente essas rápidas e gerais transformações que estão ocorrendo hoje no mundo contemporâneo. E no segundo eixo, eu penso que nós podemos colocar um grupo de problemas que é justamente lidar com uma heterogeneidade imensa, não só da sociedade de uma maneira mais ampla, mas uma heterogeneidade também na formação de professores, no perfil de cada região, num país tão díspare e tão heterogêneo como é o Brasil. A escola é um espaço de multiplicidade, de diferença, de diversidade. Esse, por si só, já é um primeiro desafio para a questão do currículo escolar. Um outro desafio é como trabalhar tentando articular campos disciplinares, diferentes campos de saber, como a matemática, o português, a história e assim por diante, com as questões relacionadas ao cotidiano da escola. Eu acho que o principal desafio para a construção do currículo escolar tem a ver com a melhoria da qualidade do ensino. E essa qualidade não medida simplesmente em torno de eficiência e eficácia, resultados no teste, mas uma qualidade que leve em conta as possibilidades de desenvolvimento do indivíduo mais plenamente e de uma participação ativa e plena na sociedade. Em primeiro lugar, entender o que é currículo. Em segundo lugar, que o currículo seja estudado nas escolas, que ele seja estudado nos cursos de formação de professores. Em terceiro lugar, que haja uma produção de material sobre currículo, sobre ensino, para uso de professores e para uso de alunos em cursos de formação de professores. Para mim, o principal desafio no âmbito do currículo está em garantir aos professores igualdade de condições na negociação curricular. Porque o currículo ele é sempre negociado, desde a sua elaboração no plano macro, das diretrizes curriculares, da legislação maior, passando pela secretaria e tal, e a principal negociação é a da sala de aula, é do processo pedagógico propriamente dito. O maior desafio para o currículo é incluir uma formação de professores adequada, competente, porque se você tiver
professores bem formados, também nas questões de gênero e de sexualidade, você consegue construir um currículo com a participação desses professores, problematizando todas as questões que envolvam aquela comunidade, aquelas características específicas dos alunos naquele espaço social. Antes de iniciarmos o debate, gostaria de convidar nossos telespectadores a participar da enquete que está no site do Salto para o Futuro desde segunda-feira. A pergunta da semana é: qual o maior desafio no currículo escolar? As opções são a construção do currículo considerando a diversidade cultural presente na sociedade, a organização do currículo tendo em vista a não compartimentalização do conhecimento ou a articulação de tempos e espaços na flexibilização do currículo. Para dar a sua opinião, acesse o site www.tvbrasil.org.br/salto e vote. No último bloco, a gente debate o resultado. Queremos começar o debate, gostaria de agradecer a presença de vocês nesse primeiro programa, nessa estreia, nessa super estreia de Retorno do Salto. Vou começar com o professor Antônio Flávio, consultor dessa série, autor de um dos textos que constam da publicação eletrônica, com a questão que é desafiadora aí, que faz parte dessa enquete. Por que a organização do currículo, tendo em vista a não compartimentalização do conhecimento, é um desafio? É um desafio porque normalmente os professores trabalham isolados uns dos outros. Mas os problemas que se passam na sociedade, que se passam conosco, que estão presentes no cotidiano, não são assim. Então seria importante que a escola buscasse trabalhar de uma maneira que rompesse essa compartimentalização, buscando, primeiro, favorecer um diálogo entre os professores, o que certamente favoreceria uma maior integração entre os conteúdos, e que procurasse desenvolver uma certa tensão entre disciplinaridade e interdisciplinaridade, ou seja, momentos em que as disciplinas pudessem ser usadas como eixo de organização do currículo e momentos em que nós rompêssemos ou flexibilizássemos essas fronteiras e trabalhássemos de uma forma mais integrada, levando o aluno a perceber, então, as conexões e rompendo a compartimentalização. Professora Vera Candô, uma das outras opções da nossa enquete é o tema dessa pergunta agora que eu faço à senhora. Por que a construção do currículo, considerando a diversidade cultural presente na nossa sociedade, é um desafio? É um desafio porque a cultura escolar foi construída na base daquilo que é comum. Quer dizer, nós estamos habituados a conceber a escola, né, de uma maneira uniforme. Até a própria palavra uniforme, eu acho que é muito característica dessa construção. Então, você bota ênfase no comum, né? No entanto, hoje em dia, né, existem enormes, né, muitos estudos que mostram como a pluralidade de diferenças se faz cada vez mais presente explicitamente na escola. Diferenças que muitas vezes têm caráter sensório-motores, outras de caráter psicológico, outras de caráter, tem que ver com as questões de gênero e orientação sexual, outras de caráter étnico-raciais, outras de caráter religioso, e a escola está despreparada para trabalhar com isso. Também é muito importante a gente perceber que essas são questões que ainda estão muito pouco presentes na formação dos educadores. Então, eu acho que o grande desafio da escola é saber como é que ela vai articular o comum com o plural, a igualdade com a diferença. Eu acho que esse é um grande desafio que as nossas escolas estão enfrentando. Professor Luiz, o terceiro desafio que consta da enquete é por que a articulação de tempos e espaços na flexibilização do currículo, então, é um desafio. É um desafio porque justamente a escola, ou pelo menos a extensão da escola para todos ou quase todos no Brasil, no ensino fundamental, é uma coisa muito recente na nossa história, não é? Então isso coloca problemas muito grandes, não é? Em todo o país a gente vê que muito do espaço da escola é totalmente improvisado, né? Qual é o espaço? Quer dizer, existe um espaço propriamente escolar? Em muitos lugares sim. Não, mas é possível, talvez, chegar à conclusão que a maior parte do espaço escolar concreto, não o espaço prescrito ou o espaço imaginado, mas o espaço concreto da escola é improvisado, é uma residência que se transformou em escola. E muitas vezes a maneira de expressar essa escola no espaço, ela é indistinta. Então o que aparece é uma escola-quartel.
uma escola-igreja, uma escola-cantina, não é? Então, essa distinção é alguma coisa que, concretamente, a sociedade brasileira ainda precisa desenvolver. O senhor usou aí 3 instituições, apontou 3 instituições. A escola se basearia nesses modelos de instituições, então? Teria ali como... se alimentou disso, desse modelo? Sim, exatamente. Não é? O espaço da escola acaba sendo uma projeção de outras instituições sociais. Não é? E isso, muitas vezes, é muito difícil de se perceber. É como se fosse uma coisa natural que a escola seja assim. Não é? A escola privada, a escola pública. Umas um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, em termos das polaridades que se desenvolvem. A mesma coisa, a questão do tempo. Não é? A questão do tempo. A escola, para nós, se desenvolvendo a partir daquilo que era possível. Durante décadas na sociedade brasileira, a escola... as primeiras séries do ensino fundamental tendo no máximo algumas horas por dia de escolarização, não é isso? E nem sempre se desenvolvendo em todos os dias da semana, não é? Então, ao mesmo tempo que essa situação concreta existe entre nós, surgem projetos diferentes no sentido da extensão da escolaridade obrigatória para todos, né? 3 horas por dia é muito pouco, diante das 4 prometidas, mas essas 4 horas são muito poucas, diante do muito que é necessário para a socialização de novas populações que chegam às grandes cidades. A gente tem visto aí essa questão com o modelo de educação integral que se propõe agora, né, para isso não aconteçam essas 3 ou 4 horas só, né? A gente já tem uma participação do programa de hoje, é da Ingrid Mota, de Duque de Caxias. Oi, Ingrid, pode perguntar. Olá, Bárbara. Meu nome é Ingrid, né? Assim, a nossa pergunta é: a diversidade local deve ser considerada na elaboração da proposta curricular? E quando isso não acontece? Como esperar rendimento escolar? Onde fica a qualidade e identidade da escola? Muito obrigada. Obrigado, Ingrid, pela sua participação no Salto para o Futuro de hoje. Então, professor Antônio Flávio, essa questão da diversidade local, a Ingrid também toca no ponto da qualidade, né? Que qualidade é essa? Como é que está relacionado também à própria construção do currículo? Com certeza, a consideração da diversidade local, ela é fundamental, porque a criança tem uma experiência cultural naquela comunidade em que a escola se situa, e é preciso, portanto, que a escola não a force a deixar do portão para fora tudo que ela aprendeu, tudo que ela viveu, tudo que ela traz de sua socialização em casa, junto às outras crianças e tudo. Então, considerar e procurar trabalhar todo esse material, toda essa riqueza que ela traz, é algo fundamental. E é importante, portanto, aí entra um outro grande desafio, né? É que a escola consiga considerar todo esse material, todas essas experiências, e relacionar os conhecimentos e os conteúdos que precisa ensinar, aproveitando todo esse material. Tornar o conteúdo que pretende ensinar mais significativo, levando em conta as vivências do aluno. Eu acho que, certamente, essa diversidade tem que ser considerada. Uhum. Professora Vera, a gente tem visto, a senhora já apontou aqui a questão do multiculturalismo, a gente sabe que é um conceito relativamente recente no universo da educação, né, se a gente fosse considerar outras propostas, outras questões educacionais já existentes, outras formas de pedagogia. Agora, alguns educadores alegam, essa é uma questão que está aí do desafio, que é algo complexo, é algo, às vezes, até difícil de se incorporar ao currículo escolar. Por quê? Essa questão e a questão dos direitos humanos. Por que a senhora acha que esse é um tema aí, é um campo de tensão aí entre o currículo e essas questões? Só para exemplificar como realmente é pelo menos uma questão que está muito presente no imaginário dos professores, essa foi exatamente a pergunta que o João Vitor de Fortaleza, no Ceará, enviou aqui para a gente por e-mail. Ele pergunta como trabalhar o multiculturalismo na sala de aula e, em especial, a diversidade sexual que hoje está presente nas mais diversas séries, sem contrariar os valores sociais, religiosos e familiares de cada aluno. Primeiro, eu acho que a questão do multiculturalismo certamente é muito complexa. Também a gente fala de multiculturalismo como se todo mundo entendesse a mesma coisa com essa palavra multiculturalismo. É verdade. No entanto, existem diferentes maneiras, diferentes abordagens do multiculturalismo, né? E isso é um elemento que muitas vezes não é levado em consideração. Depende da ótica que a gente
utiliza quando a gente está falando de multiculturalismo. Multiculturalismo não é só afirmar, pode ser entendido como afirmação de determinadas diferenças, né? Pode ser entendido num processo de assimilação de determinados grupos à sociedade hegemônica. Pode ser entendida na promoção do diálogo entre diferentes grupos socioculturais. Então, eu acho que a gente também tem de aprofundar, né, a complexidade do próprio conceito de multiculturalismo. No tema da relação entre multiculturalismo e direitos humanos, eu acho que está essa questão que eu já abordei anteriormente, da tensão entre igualdade e diferença. Quer dizer, o discurso sobre os direitos humanos é um discurso construído na lógica do que a gente chama o mundo moderno e põe sua ênfase no tema da igualdade, da liberdade, né, da universalidade, né? Então, o multiculturalismo, por sua vez, põe um foco na questão da diferença e na questão do relativo. Então, articular igualdade e diferença, articular o comum e aquilo que é relativo, né? Esse é a grande questão que está no centro dessa articulação entre multiculturalismo e direitos humanos. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa ao que a Vera está dizendo, se vocês me permitirem. Porque a pergunta do nosso telespectador, João Vitor, de Fortaleza, né? Ele pergunta também como é que se desenvolve o multiculturalismo na sala de aula, na escola. E eu acho que antes de qualquer estratégia que pensemos, é importante que se desenvolva na escola uma postura por parte de diretores, de gestores, de professores, em relação ao multiculturalismo e em relação à necessidade de compreender que essa complexidade pode enriquecer o trabalho, ainda que o dificulte. Ok, agora é hora de um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos rever uma atividade realizada na Escola Municipal Beatriz de Souza Brito, em Florianópolis, que foi exibida no programa de terça-feira. Voltamos já. Salto para o Futuro está de volta. Esse é o último programa da série Currículo, Conhecimento e Cultura e você pode nos ajudar a fazer o salto de hoje. Participe do programa por telefone ligando para 0800 021 6689 ou pela internet. O e-mail é salto@mec.gov.br. No site você também pode participar do fórum sobre a construção do currículo escolar. E ainda pode dar a sua opinião votando na enquete da semana. O endereço você já sabe, www.tvbrasil.org.br/salto. No último bloco, a gente vai discutir o resultado da enquete com os nossos convidados. A gente precisou ir para o intervalo, quando discutimos aqui a questão do multiculturalismo na sala de aula, na escola, mas o professor Luiz Antônio também gostaria de falar a esse respeito. O tema mobilizou aqui o debate, né, professor? O senhor queria... Pois é, porque como sociólogo, eu me dei conta de uma questão importante, que o currículo é um lugar de conflitos. Conflitos que a escola não inventou. Eventualmente ela pode piorar um pouquinho esses conflitos, não é? Ela pode eliminar esses conflitos, mas são conflitos que estão na sociedade, não é? E que rompem na escola. Por exemplo, questões entre crianças, estudantes, jovens, de religiões diferentes. Não é? Esse é um problema que cada vez mais os professores se deparam com eles. Quando você fala religiões diferentes, muitas vezes as religiões de matrizes africanas, na maioria das vezes não são entendidas, não são compreendidas. Não são compreendidas. E dentro da matriz cristã mesmo, também, da matriz cristã, quer dizer, é uma coisa que será cada vez mais grave na sociedade brasileira. A laicidade das escolas é um objeto de pesquisa do senhor, não é isso? Exatamente. E essa é uma questão que a sociedade brasileira, não é? Muito das políticas educacionais, do pensamento educacional, tem amortizado como se essa coisa não acontecesse, não é?
como se houvesse apenas uma ética religiosa, não é como se a religião fosse uma espécie de máximo divisor comum de diferentes crenças, não é assim, não é como se uma ética laica não existisse, e esses são conflitos recorrentes dentro da escola. Mas não é só isso, não é entre religiões, é entre determinadas correntes religiosas e determinados aspectos importantes, centrais do currículo escolar, para o que a escola não pode abrir mão em nome de determinadas bandeiras do multiculturalismo. Eu sei que a professora Vera Candô não está nessa linha, não é? Mas, por exemplo, a escola não pode abrir mão da predominância da perspectiva científica no currículo. Quer dizer, não é possível fazer isso. Determinadas correntes religiosas, não é, estão entrando no espaço escolar brasileiro com uma concepção errônea de que o criacionismo é uma alternativa à concepção científica da evolução. Quer dizer, então é preciso deixar muito claro que esse tipo de coisa, isto é uma fraude pedagógica. Não é? A escola brasileira não pode permitir que esse tipo de concepção entre no seu espaço.